Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações nessa noite. Eu queria começar o Evangelho da Noite contando para vocês uma breve história. É a história de uma garota que foi cursar a faculdade numa cidade diferente daquela onde seus pais moravam. Então os pais alugaram uma kitnet para ela e bancavam ela enquanto ela estivesse na faculdade. Depositavam um dinheiro para ela todo mês para ela poder se manter. E assim foi. E ela ficou um semestre inteiro praticamente sem dar notícias para os pais. Quando os pais ligavam para ela, tentavam falar com ela, ela respondia sempre. Ela mandava uma mensagem de voz, falava: olha, eu estou muito ocupada, agora eu não posso falar que eu estou na biblioteca. Agora eu estou fazendo um trabalho, estou estudando para a prova. A faculdade ocupa muito meu tempo, depois a gente conversa. E assim ela foi enrolando os pais e foi levando. Aí o semestre terminou e chegou uma hora que ela teve que conversar com os pais, né? E ela resolveu que o melhor seria ela escrever para eles, né? E ela foi escrever para eles dizendo o motivo pelo qual ela estava há tanto tempo sem manter contato com os pais. E ela escreveu assim: querida mamãe, querido papai, eu estou triste por ter ficado tanto tempo sem ter dado notícias para vocês e peço desculpas por isso. Antes de eu contar tudo o que aconteceu, eu gostaria que vocês se sentassem. É muito importante que vocês se sentem antes de começar a ler. Eu agora estou muito bem, já curada da fratura na perna e da batida na cabeça. Isso aconteceu quando eu pulei pela janela do meu quarto. Por sorte, meu quarto era no primeiro andar e eu consegui sair antes que o fogo se alastrasse. Agora estou totalmente curada. Eu fui socorrida por um rapaz que trabalha na lanchonete perto de casa. Ele me levou para o hospital e cuidou de mim enquanto eu estive lá. Quando eu saí do hospital, não tinha onde morar, porque meu apartamento estava todo queimado. Então esse mesmo rapaz me convidou para morar com ele. Nós moramos num lugar pequeno, mas é suficiente. Ele é um ótimo rapaz e sabe, nós nos apaixonamos. Decidimos nos casar. Ainda não marcamos a data, mas será logo, antes que a gravidez comece a aparecer. Eu sei o quanto vocês queriam ser avós e por isso eu tenho certeza que vão receber com muita alegria esse bebê que está vindo. Meu namorado não completou os estudos, mas ele é ambicioso e prometeu se esforçar bastante para nos sustentar. Bom, essas alturas vocês imaginam como que os pais estavam, né? A situação dos pais. Aí ela disse assim: bom, agora que eu já contei todas as novidades, eu quero contar outra coisa. Meu apartamento não pegou fogo. Eu não quebrei a perna, nem bati a cabeça. Também não precisei ir para o hospital e não estou grávida. E sabe, não tem nenhum namorado na minha vida. No entanto, nesse semestre, eu fui reprovada em 5 matérias. E inventei todas essas histórias, pois, embora eu tenha sido reprovada, eu queria que vocês enxergassem isso de outro ponto de vista. Eu fiquei me perguntando qual seria esse ponto de vista, né? De certos pais pensaram, bom, podia ser pior, né? Ela só foi reprovada, né? E esse é o tema do capítulo da noite. Nós vamos falar sobre o ponto de vista. O ponto de vista, ele é um item do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é desse mundo. Semana passada nós não tivemos Evangelho por causa da falta de energia, então esse capítulo foi começado há 15 dias atrás. E eu vou retomar a passagem que dá nome ao capítulo, porque a essas alturas nós já esquecemos de tudo, né? Então, nessa passagem, Jesus estava lá no pretório, tendo sido entregue pelos judeus para o governador romano, Pôncio Pilatos. Os judeus queriam se livrar de alguma forma de Jesus, principalmente os judeus poderosos da época. Mas Jesus era muito amado pelo povo, pelas curas que ele fazia, pelos ensinos que ele dava. Então eles deram esse jeitinho, né? Vamos entregar Jesus para o governador romano, que afinal os judeus estavam sob o domínio de Roma,
para ver se ele dá um jeito em Jesus. E foi assim que eles entregaram Jesus sob a alegação de que Jesus dizia ser o rei dos judeus, dizia querer ser o rei dos judeus. E os judeus estavam sob o domínio de Roma, então aquilo ia criar uma encrenca com certeza. Então Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e disse assim: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, de certo meus ministros haviam de pelejar para que eu não estivesse aqui. Mas por agora meu reino não é daqui. Aí Pilatos falou: Então você é rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quer dizer, nessa passagem, Jesus fala que ele veio dar testemunho da verdade. Essa é uma das coisas. E realmente, ele testemunhava, porque ele ensinava e exemplificava. Acima de tudo, exemplificava. E outra coisa mais importante, que é o que dá nome ao capítulo, foi quando Jesus falou que meu reino não é desse mundo. Ora, se meu reino não é desse mundo, quer dizer que tem um outro reino além desse que a gente conhece? Tem uma outra vida além dessa que a gente conhece? Então Jesus, com essa passagem, ele veio nos falar sobre a vida futura. E a vida futura, ela é o ponto central do ensinamento de Jesus. Porque pensar na vida futura é o que explica todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Como que a gente pode encarar que temos apenas uma vida? Como nós vamos encarar o ensinamento de Jesus quando ele fala assim: olha, vocês têm que ser caridosos, têm que ser mansos e pacíficos, têm que perdoar. Se nós tivermos apenas uma vida, a gente vai querer se dar bem aqui e agora, não é mesmo? Se a gente pensar, a gente só consegue entender a justiça de Deus quando a gente pensa em mais de uma vida. Porque senão seria muita injustiça, um ter muito, outro ter pouco, um sofrer, o outro ter uma vida aparentemente feliz, né? Então, a vida futura é o ponto central do ensinamento de Jesus. E devido ao despreparo dos homens da época, Jesus não deu maiores explicações sobre a vida futura, né? Ele falou assim, que quando os homens estivessem preparados, viria o Espírito da verdade e que ele iria completar os ensinamentos que Jesus havia trazido. E é por esse motivo que praticamente todos os cristãos acreditam na vida futura. Mas a ideia que os cristãos têm da vida futura, ela é incompleta. Foi o Espiritismo que veio descortinar esse outro mundo para a gente, né? Porque foram os próprios espíritos que vieram trazer os seus relatos. Se nós lemos o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, obra de Allan Kardec, da codificação, nós vamos ver ali vários espíritos de diversos graus evolutivos contando como estavam vivendo após a morte do corpo físico. Então foram os próprios espíritos que vieram dizer como estava, como era a sua vida. E através desses relatos, nós vamos então concluir que o nada após a morte não existe. Que após a morte existe vida, existe muita vida, aliás, a verdadeira vida, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e não essa vida terrena que nós vivemos. Essa vida que vivemos agora é uma vida passageira, estamos aqui de passagem. E para a vida espiritual, os valores que nos importam são bem diferentes daqueles valores com os quais nós nos preocupamos nessa vida. Então o Evangelho diz assim: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Quer dizer, o ponto de vista pelo qual a gente encara a nossa vida é o que faz a diferença em frente a tudo que vivemos aqui. Porque quando nós entendemos que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e ela é infinita, então a vida que estamos vivendo aqui, ela passa a ter uma curta duração, passa a ser alguma coisa pequena.
E a gente pode, então, olhar para as coisas que nos acontecem com outro olhar, sabendo que tudo passa, que tudo é passageiro e que vai acabar muito mais rápido do que a gente pensa. Porque nós vamos ser felizes, nós estamos destinados a ser felizes. Deus nos criou para sermos espíritos evoluídos e felizes. Estamos fadados a isso, fadados a evoluir. Então nós vamos chegar lá. O que está acontecendo agora é pouco perante a nossa vida infinita de espíritos. Outra coisa que nós começamos a perceber é que a morte, que antes era temida, muda a nossa conotação. Então nós passamos a enxergar a morte como uma passagem, como um retorno para a nossa verdadeira morada. Então de lá nós viemos, para lá nós voltamos. E acreditar na vida futura diminui então a importância que nós damos aos acontecimentos terrenos e aos bens terrenos. Kardec diz assim, que é como a gente olhar para uma cidade do alto. Então eu fico imaginando, às vezes a gente está descendo de carro uma serra e a gente vê aquela imensidão, né? Várias cidades ao longe, e as cidades são pequenas e você vê aqueles pontinhos luminosos que são as casinhas. Então quando a gente olha de longe a situação, você enxerga o quanto aquilo é pequeno. Mas se você estiver no meio da cidade, você vai olhar para as casas e construções e achar elas enormes, vai olhar para os prédios e falar, nossa, é um arranha-céu, né? Então é o mesmo que acontece com a gente. Quando a gente enxerga, pensa na vida futura, o que nós estamos vivendo agora tem uma outra conotação. A gente consegue enxergar como aquilo é pequeno perante a nossa vida. E além disso, o homem que não acredita na vida futura, ele concentra, né, como nós já dissemos, todas as suas preocupações na vida terrena, no que está acontecendo, no aqui e agora. Então ele acaba se comportando como uma criança que quer muito brinquedo e o amiguinho vem lá e rouba o brinquedo da mão da criança e a criança chora desesperadamente, né? E o adulto que está perto fala assim, nossa, que inutilidade, né? Para que chorar? Não precisa chorar. Olha, pega outro brinquedo, brinca com outra coisa, né? Então é a mesma ideia que a gente tem quando a gente enxerga a importância da vida futura. O que está acontecendo para nós agora tem uma importância diminuída, uma importância relativa. A gente percebe quanto é inútil certas preocupações e sofrimentos que nós estamos passando. E nós percebemos também que a experiência, o desafio que nós estamos passando no momento, ele nada mais é do que uma oportunidade de aprendizado. E que a gente vai aumentar ou abrandar o nosso sofrimento dependendo do modo pelo qual nós encaramos aquilo. Então, dependendo de como nós olhamos aquela situação, a gente sofre mais ou sofre menos. Então a gente adquire um outro olhar para as coisas que nos acontecem, né? Então, às vezes uma perda material, uma injustiça, se nós pensarmos que temos uma vida infinita pela frente, isso é uma coisa pontual do aqui e agora, próprio do planeta de provas e expiações que nós estamos vivendo. E quando nós chegamos aqui no Itajubá, no centro Itajubá, nosso querido centro, que nos acolhe sempre de braços abertos, normalmente nós chegamos aqui motivados por alguma dificuldade, né? E a gente quer resolver algum problema. E aí a gente passa lá na orientação e eles nos recomendam uma série de coisas, vêm com uma receita pra gente, né? Olha, você tem que fazer oração, põe água para fluidificar, na oração pede ajuda para resolver os seus problemas, leia um livro de mensagem ou o evangelho diariamente, procura fazer evangelho no lar, vem tomar passe, né? Então a gente vem escutar o evangelho. Então nós recebemos várias orientações. E a gente percebe que depois de algum tempo de tratamento, normalmente nós estamos nos sentindo melhores. E várias coisas podem ter acontecido. Pode acontecer que aquela dificuldade realmente tenha se resolvido. Pode ser que com tantas orientações nós tenhamos percebido que a gente pode fazer diferente frente àquela situação. Muitas vezes o nosso modo de agir agrava a situação. Então, quem sabe a gente percebeu que, olha, vou fazer diferente e vou sofrer menos. Vai ficar mais fácil para mim, né? Não vou levar tanta ferro a fogo, vou pensar diferente. Agora, por vezes, a situação continua lá, inalterável, não modificou nada.
Então, por que nós estamos nos sentindo melhores? Porque modificou o nosso ponto de vista, modificou o modo como nós encaramos aquela dificuldade da nossa vida. É isso que modifica. O Espiritismo, ele amplia nossos horizontes, ele faz a gente enxergar as nossas dificuldades de outra forma. Então eu gostaria de ler para vocês uma mensagem do livro Coragem, de Chico Xavier. Essa mensagem é de Emmanuel e ela fala sobre tuas dificuldades. Imagina como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportando-nos a imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Um náufrago, faminto de estabilidade ao sabor das ondas, não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor modo de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas, sobre os quais estejamos deitando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada a fim de elastecer-nos a força, quer dizer, aumentar nossa força, e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aquele que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Quer dizer, sempre haverá luz depois do dia, sempre haverá o dia depois da noite, né? Sempre haverá luz. Tuas dificuldades são tuas bênçãos. Nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degrau a degrau, em tua jornada de burilamento e ascensão. E é assim mesmo, né? Se tiver tudo dando muito certo na nossa vida, a gente vai se achando cada vez mais, nosso orgulho só vai subindo de patamar, porque a gente fala, eu posso, né? Eu estou dando conta, eu sou capaz, né? Então, de vez em quando, a gente precisa de um lembrete, olha, não é por esse caminho, né? E Deus nos mostra sempre um caminho de evolução, um caminho que vai nos levar a algo melhor. Bom, Kardec diz também para a gente o seguinte, que se a gente tivesse a ideia, se a gente soubesse que a nossa felicidade na vida espiritual depende do modo como nós agimos nessa vida, das coisas que nós fazemos, do quanto nós nos preocupamos em nos melhorar, de certo a gente ia perceber que vale a pena o nosso esforço em prol de uma felicidade que vai durar mais tempo do que a felicidade daqui. E eu queria terminar também com uma frase de uma escritora e palestrante espírita. Ela diz assim: cuidar da vida como desencarnados é algo que não se deve dar somente quando a vitalidade do corpo cessa. Quer dizer, a gente não tem que esperar morrer para cuidar da nossa vida como desencarnados. Ao viver como encarnados, já estamos cuidando, quer conscientes ou não, da nossa vida futura como desencarnados. Quer dizer, que a gente esteja atento a isso ou não, nós estamos construindo a nossa vida futura. Somos e seremos sempre os mesmos, antes e depois da morte. Ana Teresa Camazini. É isso, que Jesus nos abençoe, que nós possamos levar a paz de Jesus para os nossos lares, lá abrangendo, abraçando a todos os nossos familiares que se encontram à nossa espera. Que assim seja.